Tenho a honra de receber aqui nesse talk show a Doroteia Werneck, que é uma pessoa que me representa muito em termos de quando eu vou buscar referências de modelo a ser seguido, seja na área da gestão da qualidade, seja na área da gestão pública, seja na área de comércio exterior. Então, a Doroteia ela fez grandes trabalhos para a contribuição do país. Eu tive a honra, né, de ser avaliadora do Prêmio Nacional da FNQ, então conheci o modelo do MEG, que é um modelo incrível. Também trabalhei como auditora do PBQPH, que foi um desdobramento do PBQP. Então, todo aquele movimento de qualidade lá atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar, e como eu trabalhava dentro de um organismo de certificação, que é acreditado pelo Inmetro, eu acabei pegando uma expertise nessa área, não de consultoria que vem de métodos, mas de quais seriam os métodos para se funcionar e evoluir a gestão. Com o tempo, eu percebi que o meu trabalho como consultora e como auditora, ele ficava muito técnico e eu contribuía muito pouco. E aí foi quando eu tive o insight de trabalhar com comércio exterior, principalmente na área de alimentos. Então, é de pegar o potencial da nossa vocação econômica, das nossas terras agricultáveis, que estão aqui exportando commodity, e também agregar valor no produto acabado. E desde o ano passado eu lancei esse talk show da nova era da gestão para poder se discutir, porque, como a gente estava falando aqui no início com a Doroteia, esse momento de pandemia, ele foi um momento que todo mundo foi obrigado a dar uma parada, se observar e extrair o melhor que tem para si e contribuir com as pessoas. E aí eu acho que foi o meu momento de, tipo, o que eu poderia fazer para poder contribuir, trazendo grandes nomes, grandes pessoas pensantes, para a gente lançar um movimento no Brasil, não só do que é fútil, mas do que deveria ser discutido nas escolas, deveria estar na pauta de discussão da nossa família, e às vezes a gente acostuma com o que é ruim. E aí eu vou passar a palavra para a Doroteia, só puxando um gancho de uma coisa que ela falou antes da gente começar, é que estar aberto ao novo, né? Então, como que a gente pode... qual foi o grande ensinamento que você extraiu, Doroteia, do ano de 2020 e desse formato aí que a gente fala de nova era, pós-pandemia ou durante, né, que a gente ainda nem passou? Isso. Boa tarde, bom dia a todos. E é um prazer, Denise, um prazer porque eu acho que esse nosso encontro é exatamente um bom exemplo do que aconteceu com essa pandemia, né? Quer dizer, no primeiro momento, eu também fiquei angustiada, né? Porque sozinha, num apartamento, não tinha nem jardim, não tinha como tomar sol, e filho morando nos Estados Unidos, e aí até o momento que bateu uma coisa, eu falei, olha, o que eu estou mesmo angustiada é o seguinte, cabeça de gente que mexeu muito no setor público, né? O que vai acontecer com esse mundo? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com o resto do mundo? Eu gosto sempre de dizer, vou repetir aqui, que uma das coisas mais corretas que eu vi foi, não, num dia nós vamos voltar para o normal. E a pessoa disse que normal? Do jeito que era? Nem morta, tá certo? Então, o que significa isso? Que, de fato, nós estamos buscando a construção de um admirável mundo novo. Né? É um título de livro que eu adoro, apesar do livro ser louco, o livro não tem nada que ver, mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. E neste processo de caminhar para um mundo novo, né, tem esse momento, um momento que é de, eu diria uma palavra que me veio aqui, insegurança. Porque o que passou não vai mais ser assim. O que vai ser, nós ainda não sabemos. Então, ou a gente aprende a viver com esse momento de redescoberta, e mais do que isso, para a gente passar por isso, se a gente tentar ser um ator desse processo, né? O que é que eu faço que pode ajudar a construir um país, a construir um mundo muito mais perto daquilo que a gente acha que é o bom, né? Então, vou fazer uma referência que eu sempre faço, uma coisa que me ajudou muito nesse processo de descoberta,
foi o livro da Kate Raworth, né, do Donut, por uma razão muito simples. O que é que a gente observou nesse período? Né? Nós observamos duas coisas importantes que estão nesse novo paradigma. Uma é que o meio ambiente importa, né? Ele não só importa porque nós não podemos continuar com esse processo maluco de destruir o planeta, mas ele importa porque nós vivenciamos na prática o que significa o mundo parar. O que foi que a gente viu, né? A gente viu tartaruga na Baía da Guanabara. A gente viu pássaros voando pelas cidades, tocando no poste aqui em Brasília. Eu adoro citar isso. Nós vimos a diminuição da camada do buraco da camada de ozônio. Então, ou seja, o que nós fazemos afeta o nosso meio ambiente. E por que nós temos que preservar? Porque se a gente quer viver para o futuro e continuar tendo cada dia mais melhor qualidade de vida, nós vamos ter que usar mais recursos do planeta, e o planeta não tem recursos infinitos. Outra coisa que nós observamos nesse momento de pandemia, né, foram as emoções, foram o comportamento das pessoas, né? Foi a solidariedade. O pessoal carregando a comidinha, batendo na porta de um idoso, entregando a comida, entregando a compra do supermercado. Né? As pessoas na periferia se virando, né? Criando grupos, e hoje falta o café, eu te empresto, mas no próximo dia eu vou precisar de arroz, você me empresta. Então, essa possibilidade das pessoas se autoajudarem, né, de iniciativas que estão acontecendo. O que cresceu a área, por exemplo, de produtos orgânicos, da pequena produção familiar, se organizando e vendendo via WhatsApp. Aliás, vendendo via WhatsApp um montão de coisa. Né? Gente que estava aí, foi desempregado e não sabia o que fazer. A mãe fazia uma empadinha gostosa, ele foi ali e fez a parceria com a mãe e começou a vender empadinha da mãe. Quer dizer, isso aí, para quem vê os programas, e o programa, eu adoro ver aqueles programas do Sebrae, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eles estão muito em cima disso. O que aconteceu em termos de iniciativa, de mudar a característica do seu pequeno negócio, do seu micronegócio, do seu negócio familiar, e aí a gente tocar em frente. Então, o que é que a minha cabeça está hoje? Que nós temos que respeitar esses dois limites. Nós não podemos sair fazendo coisa feita doido, tá certo? E acabar com o planeta. É insano, é insano. Ao mesmo tempo, você está se perguntando, mas o que eu posso fazer? Eu volto nisso. Segundo, nós também temos na nossa visão de mundo a preocupação com as pessoas. Né? Então, você imagina, o governo brasileiro, neoliberal, o mercado faz tudo, faz um voucher Covid. Tá certo? Pega uma autorização para escapar do negócio do controle fiscal, do limite fiscal, que é absolutamente necessário. Por quê? Porque aí você colocou a vida das pessoas acima do controle de alguns indicadores macroeconômicos. Então, nós já estamos no processo de mudança. E o que eu aprendi nesse processo, lendo não só o livro da Kate, mas vários outros, agora tem um monte que eu estou descobrindo, e coisas que foram escritas no ano passado, atrasado, ou seja, antes da pandemia, né? De como é que a gente encara esse admirável mundo novo. Então, uma coisa que é chave nesse processo, e aí eu vou parar de falar, que você me liga botãozinho aí. Não, mas eu amo te ouvir, pode continuar. Mas o que é chave nesse processo é que eu acho que nós temos que botar na lata do lixo o crescimento a todo custo. E ter a taxa de crescimento como o único indicador que as pessoas entendem que isso aí é que mede o sucesso. Isso é também, mas não é só. Ao lado do crescimento tem prosperidade. E a prosperidade significa qualidade de vida do planeta e qualidade de vida das pessoas. Então, se a gente consegue criar esse espaço novo, né, para repensar futuro,
Não só, e eu fico na maior tristeza aqui, porque eu ainda vi um monte de lives aí assistindo, que eu estou catando aqui um monte, né? O pessoal está preocupado, assim, o que eu vou fazer para voltar a crescer? Nada, pelo amor de Deus. Não é essa a meta, não é esse o foco. A pergunta não é essa. A pergunta é o que é que eu vou ter que fazer para prosperar, para avançar, para salvar o planeta e salvar as pessoas. Né? O crescimento é necessário? Especialmente para países menos desenvolvidos. Mas, mesmo na hora que você desenhar um programa para retomar o crescimento, todo mundo fala, tem que investir? Tem que investir? Sim, tem que investir. Agora, investir aonde e como? Como é que você seleciona os investimentos prioritários? Eu não tenho a menor dúvida que fazer saneamento, que é algo que já está ali, né, para começar, é muito mais importante do que investir num aeroporto. A gente nem sabe mais como é que vai ficar essas viagens internacionais. As nacionais já estão caindo, tá certo? Então, até na seleção das prioridades, como é o caso de investimento, que vai gerar crescimento, eu tenho que pensar. As empresas também têm que pensar. Como é que elas vão prosperar nesse mercado? Basta a empresa dizer, eu vou ampliar as minhas vendas, vou ampliar a minha produção. A pergunta que o consumidor novo está fazendo não é só se o seu produto tem qualidade, não é só se ele é bem atendido. Ele quer saber até que ponto que esta empresa que está vendendo e fabricando e vendendo este produto, ela respeita o meio ambiente e ela respeita os seus concorrentes, se ela respeita os seus fornecedores, se ela respeita as pessoas. O que mais que ela está fazendo além de, né, sair crescendo? Você estava falando de lucro. Quer dizer, o lucro é para quê? O lucro é para garantir a sobrevivência da empresa, para poder ser reinvestida, etc. Mas vão ter que começar a discutir como é que é esse cálculo de lucro. Eu concordo plenamente. Doroteia, eu concordo plenamente. Acho que a gente vai ter que retomar aí alguma atividade de movimento do Brasil para se discutir sobre qualidade de vida. Porque quando a gente começou a falar sobre qualidade, a gente fica numa gestão pensando em uma parte interessada. Então, a gente está pensando ali no empresário. Falando da gestão da qualidade, a gente está falando do empresário para diminuir conflitos com o consumidor. Mas existem várias outras partes interessadas envolvidas no processo que precisa ser considerado hoje para a gente falar sobre uma gestão de qualidade realmente efetiva, porque as pessoas querem o aspecto social como fator competitivo. Essa pandemia veio, além do problema emocional, para mostrar que o mundo é, sim, uma cidade pequena. Então, algo que aconteceu lá na China, em 2 meses, 3 meses, já tinha alcançado o mundo inteiro e feito a quantidade de vítimas que aconteceu, e a gente sabe. E a China conseguiu contingenciar rápido lá, porque estavam muito mais preparados, talvez, do que a gente, que até agora está sem saber o que fazer, sem saber o que acreditar. E aí, uma coisa que eu achei muito bacana, quando eu escutei seu comentário na live, no papo lá com o Kleber, da economia Donald, era que, de um lado, a gente fica com o mercado, achando que o mercado é o salvador da pátria, e vamos aumentar o PIB não pode parar, se o mercado cair, se a economia cair, não adianta saúde, enfim. A gente percebeu essa dicotomia que se dividiu o Brasil e ficou difícil de discutir, ficou difícil da gente conversar com pessoas que têm uma ideia muito unilateral, achando que só aquela maneira que é a correta, fica difícil, porque as pessoas falam assim, é melhor morrer 2% do que acabar com a economia. Então, assim, não tem um meio termo. E eu sou uma parte envolvida disso, porque meu pai é um dos números que está lá no coronavírus. Então, quando alguém fala para mim que é melhor 2% morrer do que a gente acabar com a economia, eu falo, gente, no meio desses 2% existe um nome que, para mim, eu estou emocionalmente envolvida. Então, eu fico até triste de ver essas pessoas com esse pensamento
muito arcaico e muito, muito bruto, assim, é tipo, tem que ser economia, não pode parar, o mundo não pode parar, o Brasil não pode parar, conta pública. E do outro lado, a gente tem aquelas pessoas que acham que o governo tem que fazer 100% de tudo. E aí, quando eu ouvi o seu comentário falando, não, o tripartite é o cidadão, e é algo que eu sempre tentei fazer a minha parte. Só que aí até isso é complicado, porque a gente chega num ponto que você não sabe se é um projeto as coisas não funcionarem. Porque tem hora que eu falo assim, gente, a educação no Brasil a gente já está cansado de saber que podia ser melhor, podia ter mais interação público-privada e particular, sabe? E parcerias, enfim, tinha que ter mais interação, as pessoas tinham que convergir para o mesmo sentido. E o que a gente sente, pelo menos o que eu sinto hoje, é que a gente está cada vez mais repartindo, cada vez mais discutindo ideias e cada vez menos discutindo ideais. E quando a gente coloca uma opinião pública baseada na falta de estrutura, ou que o cidadão está deixando de fazer, ou que o governo está deixando de fazer, ou que o mercado está deixando de fazer, a sensação é de um julgamento, você é petista, ou você é direita, ou você, tipo, não sabe o que você está falando. É como se como se fosse um pecado pensar por cabeça própria. E aí eu li sobre a sua história, e eu achei engraçado até de um comentário que disse que falaram para você, vou te chamar de você, porque eu acho que a gente fica mais próximo, sobre que você é muito inteligente para ser mulher. Então, eu fiz um monte de colocações e eu vou te deixar falando. Você me botou um monte de coisa para falar, só começando pelo fim. Isso foi o coitado Mário Amato, ele era presidente da Fiesp, eu era ministra do Trabalho, ele interrompeu uma entrevista para atender um telefonema meu, e na volta perguntaram para ele, o que você acha da ministra Dorothea Werneck? Ele falou, ela é muito inteligente, apesar de ser mulher. Foi uma confusão que não teve tamanho, né? Discurso lá na Câmara, não sei o que, tal, mas no final da história eu acabei me divertindo, porque ele tentou justificar, eu falei, não fala nada que você vai piorar, tá certo? E agradecendo a ele, porque eu falei, Mário, eu tenho que te agradecer. Ele falou, agradecer o quê? Eu falei, você me deu o título de um livro, vai chamar Apesar de Ser Mulher e vai ser dedicado a você, e eu fiz. Que legal! Muito bom. Mas vamos lá, das suas angústias, muita coisa que você colocou ao mesmo tempo. Deixa eu retomar o que é esse tripartite, né? Tradicionalmente, as pessoas entendiam, que eu espero que já esteja mudando, duas situações opostas até, né? Uma é que o mercado resolve tudo, né? Laissez-faire, deixa que o mercado resolve tudo. Nesse mundo de um mercado resolve tudo, o governo não tem função praticamente nenhuma, tá certo? E ele leva no seu extremo ao que seria um modelo capitalista puro, tá certo? O capital, as empresas vão encontrar seu ponto de equilíbrio, suas maximizações, então resolve tudo, né? Por outro lado, né, você tem o outro grupo oposto, né, dizendo o seguinte, não, deixa que o governo faz. O deixa que o governo faz, e a responsabilidade é só exclusiva do governo, leva para o outro extremo, que é um governo extremamente socialista, um comunista puro. Tudo é decidido, tudo é definido pelo governo, né? Então, nesses dois extremos, nós vemos que falta uma terceira personagem, que é isso que é o modelo tripartite, que também tem enorme responsabilidade, que é a organização da sociedade, né? Somos nós, como cidadão, como iniciativa de fazer pequenos negócios, como voluntários, na gestão da nossa casa. Então, esse é o tripartite. Ninguém sozinho, nenhuma das três partes sozinhas, consegue levar as coisas adiante. Então, é essa nova concepção que eu acho que a gente está começando a explorar e explorar bem. É claro que você vai ter situações em que o governo faz sozinho, né? Uma estrutura da justiça, né? Ela passa preponderantemente
pelas políticas públicas ligadas à questão de segurança, etc, etc, etc. Mas mesmo aí, cabe ouvir um pouco o outro lado. As empresas, é claro que elas são importantes, né? Elas têm toda a capacidade, a iniciativa de aumentar, né, a oferta de produtos que a gente precisa, né? E não é só a empresa grandona, não é um monopólio, oligopólio, empresas grandes. As empresas médias e pequenas e micro. Quer dizer, na hora que nós falamos de setor empresarial, tem que estar essa cadeia inteira, tá certo? Não é só a grande empresa que a gente conhece, como aí a empresa automobilística vizinha do Haroldo, tá certo? Ela é uma parte, ligada nessa grande empresa, tem milhares de pequenos fornecedores, tá certo? Então, aí também você pode ver que uma coisa não funciona sem a outra. Então, é dentro dessa lógica, né, que eu acho que nós estamos já caminhando. E o que eu fico mais contente, e eu quero fazer um comentário sobre isso como gancho, você fala, as pessoas falam, o que está deixando, o que o governo deixou de fazer, o que a empresa deixou de fazer, o que eu deixei de fazer. Tá certo? E para a gente conseguir caminhar para frente com mais otimismo, tá certo? Eu acho que a gente tem que olhar o que já fazemos. O que está fazendo que é de bom? Tá? Mesmo hoje no Brasil, a revolução que está nesse transporte ferroviário é genial. Quer dizer, tem coisas positivas acontecendo. Como tem coisas positivas acontecendo do lado das empresas, né? Eu já citei, o e-commerce bombando, todo mundo, pequenas famílias fazendo máscara, o pessoal inventando de vender empada, sei lá mais o quê, tá certo? Então, as startups, o pessoal da área de inovação, né, da área digital, da era digital, está fazendo coisas absolutamente extraordinárias. O pessoal da área médica, laboratório, com a vacina, é um exemplo positivo, quer dizer, tem muita coisa para frente que está sendo feita. Agora, a pergunta é, o que é que está sendo feito, que eu sei que o nosso tempo, o pessoal está perguntando, o que era mesmo essa live, né? Era sobre gestão pública, né? A gente correr atrás de experiências que já estão acontecendo de mudanças na gestão pública. E é uma coisa muito interessante. Primeiro, que é o básico, ela começa com maior número nos municípios. E município médio para pequeno é mais fácil ainda. Município grande é um pouquinho mais complicado. Mas uma das experiências que já está em curso é em Amsterdã, na Holanda. Você tem várias cidades no mundo que estão fazendo isso. E essas cidades, como é que elas fazem isso? Elas fazem colocando como absolutamente imprescindível qualquer iniciativa de fazer a pergunta de como é que isso aqui vai afetar o meio ambiente. Eu tenho alternativa? Será que dá, na hora que eu estou fazendo um edifício, de botar ali, desde o seu projeto, né, um aquecimento solar, uma energia solar, para a gente começar já a resolver as coisas por aí e diminuir a utilização de bens não renováveis, de recursos não renováveis? Ela acontece, por exemplo, na hora que tem iniciativas de uma determinada comunidade que quer uma área de lazer. Então, tem várias cidades que estão transformando estacionamento em área de lazer. E, nesse caso, são coisas que não têm custo. Já que a gente vai estar aí num problema complicado fiscal, a pergunta é o que dá para fazer que, na verdade, você não está tendo que arrancar um pedaço, tirar daqui para botar ali, né, dos recursos públicos disponíveis. Né? Tenho vários exemplos que aconteceu. Tem um artigo que eu li extremamente interessante sobre a experiência da Grécia, no auge da crise da última, de 2007, 2008, para frente, foi pobreza, desemprego, não sei o quê, começaram a reunir numa praça, e dessa praça começaram a surgir uma série de iniciativas, e teve uma resistência em determinado momento, só que mudou o prefeito de Atenas, e o prefeito, acho que até uma prefeita, resolveu ajudar. Então é o seguinte,
pega um espaço público e transforma em horta. Tem custo? Não. Pega um abandonado e deixa que aquele grupo de pessoas que está fazendo a atenção à saúde de graça, só com voluntários ajudando, ocupe. Então, em certas situações, sim, você vai ter que botar dinheiro. Mas Doroteia, deixa eu só te dar um exemplo. Apoiar. Só te dar um exemplo desse assunto, porque uma vez eu fiz um evento aqui em Goiás, no meu estado, com um grupo que estava discutindo daqui 20 anos, a cidade que eu quero daqui 20 anos. E a gente falava sobre sustentabilidade, sobre cidades inteligentes, e eu assisti uma arquiteta falando, e que faz todo sentido nesse exemplo. Ela disse que foi contratada para fazer uma praça no município aqui, que não é a capital, e ela estudou, e ela era recém-formada, quando ela estava terminando essa praça, e fez todas as referências que ela poderia de construir algo bem feito. Ela disse que percebeu que, finalizando a praça, as pessoas pegavam lixo e jogavam na praça. E aquilo incomodou muito ela. E aí ela começou a se abrir para pensar, por que a gente nunca perguntou para a comunidade o que eles queriam? Por que eu, na minha prepotência de arquiteta técnica, ofereci para eles uma praça de luxo, sendo que eles, aqui antigamente, era um terreno que eles jogavam lixo? Por que eu não inseri eles na cultura do que eu estava construindo? E aí ela deu um exemplo muito bacana, porque ela disse que foi conversar com uma mulher, mãe, que estava 2 filhos pequenos e grávida. Aí ela falou, não, a gente vai entregar a praça. Aí a mulher falou assim, não, mas a gente precisava de uma creche. E o que foi o meu entendimento disso? O quanto a gente não envolve a cultura do local diante do investimento público. Então, a gente decide dentro da cabeça lá, do plano diretor, o que a população quer, mas essa cultura, quando ela não vem ao encontro do propósito do investimento, a gente está investindo para quem? Entende? Então, assim, a minha pergunta é como fazer com que a cultura queira o caminho que o município quer traçar, para que a política pública tenha consistência. Então, deixa eu pegar esse seu exemplo, que está super interessante. Você usou uma palavrinha forte, aberta, mas que é verdadeira, que é prepotência, né? E a gente tem uma certa tendência. Eu sei o que é o melhor, tá? Sabe nada, tá? Você pode ter ideias que podem ser ótimas, mas se você compartilha as suas ideias, por exemplo, essa praça, se antes tivesse compartilhado essa ideia, ela poderia ter previsto num espaço da praça a creche. Podia fazer as duas coisas. 2, quando você compartilha, e com um grupo maior que vai ser um usuário dessa praça, você também compartilha as obrigações, as ajudas. Por exemplo, tem várias experiências onde isso é assumido por uma determinada comunidade e eles se encarregam de fazer a limpeza. Eles se encarregam de tomar a iniciativa. Olha, aquele canto ali vai ter a creche, aquele canto lá no fundo vai ter uma horta. Legal! Aqui no meio, vamos fazer um parquinho para as crianças com pneu, com o que tiver. Tá certo? Então, essa ideia de você fazer junto é um negócio muito legal. Então, onde é que está o oposto para mim nessa conversa de prepotência? Humildade. Esta humildade, ela é um dos novos valores que cada vez nós estamos vendo surgir, não naturalmente, mas como necessários. Né? O dono de uma empresa, de um negócio, precisa de ter humildade de perguntar o jeito que meu produto presta. O que eu estou fazendo está certo? Quem mais que eu tenho que envolver nisso? Sim, tá certo? Com certeza. Só estou querendo crescer para poder deixar de herança? Ou seja, depois que morreu. Tá? E isso é uma coisa tão incrível que, assim, humildade é algo muito difícil, que a gente sabe que é difícil, mas é extremamente necessário. E humilde é quem se humilha, né? Então, a gente ir lá e reconhecer que a gente precisa de ajuda.
Humilde não é quem Mas se peraí, envergonha. cuidado, peraí, cuidado. Na hora que você fala que é quem se humilha, você já está dando como uma conotação que as pessoas resistem. Eu não vou me humilhar. O ser humilde não é isso, no meu ponto de vista. O ser humilde é saber que você não sabe tudo. Não, é quem vai lá e É fala, conhecer que o eu outro pode estou saber mais que precisando você. de Você pode estar com ajuda. uma besteira na cabeça, tá certo? E alguém Uhum. fala, aí você fala, você tem razão. É reconhecer que você está errado. É reconhecer que tem uma ideia melhor que a sua. Exato. Tá certo? Isso é legal, isso é legal, isso não diminui a pessoa. Isso faz a pessoa crescer. Por quê? Porque em sendo assim, você consegue mais. Você tem mais resultados. Então, é um negócio muito mais legal. Mas deixa eu pegar aqui o que você está dizendo aqui, que eu acho que saindo das iniciativas individuais e já crescendo um pouco dentro das gestões públicas, né? Outro dia eu tenho um outro programa que eu gosto muito de ver, eu já estou abrindo meu coração aqui, que é Globo Rural. Só tem notícia boa, tá certo? E só tem reportagem interessante lá. Outro dia passou uma reportagem extremamente interessante. Todo mundo deve lembrar da crise da cana-de-açúcar e das usinas de açúcar de Pernambuco. Pois os caras que estavam lá sem conseguir produzir cana, nem cortar cana, nem não sei o quê, criaram cooperativas e passaram a fazer a gestão das fábricas que estavam fechadas, das usinas que estavam fechadas, dentro do sistema de cooperativa. Quer dizer, essa é outra forma de organização social, né, que a gente já tem no Brasil e que pode ser em qualquer local, em qualquer segmento, qualquer setor, né? E isso aí, cooperativa na área de produção familiar, está coalhando. Então, deixa eu pegar esse da agricultura familiar, que é um exemplo muito bom que eu gosto de botar onde é que o governo pode entrar somando. É toda aquela legislação, afinal, mas mais do que isso, iniciativa e tal, de que as escolas deem prioridade para a compra dos alimentos para a merenda escolar da agricultura familiar. Isso aí deu solução para um enorme conjunto de produtores pequenos, familiares, né, que deu para eles o fôlego e a sobrevivência. Então, aí é um exemplo, cara, de como é que você pode somar ação de governo com a ação da iniciativa privada. E aí também pode ser botar empresário, né? Na hora que você está fazendo, por exemplo, esse apoio à produção agrícola, quantas malhas, quantas redes que tem, isso é muito claro, por exemplo, da produção de frangos, né? Você tem a grande empresa, mas você tem pequenos produtores espalhados que estão ali pegando pintinho, entregando o frango com X meses, sei lá, ou X quilos, sei lá quanto que é, tá? Então, é essa possibilidade de somar que eu acho mais interessante, em vez de ficar fechado dentro do seu gabinete, tendo ideias absolutamente incríveis e absolutamente inviáveis. Como você disse aí, eu falo assim, mas nem é isso que eu quero. Para creche, prefeitura, você tem problema para todo quanto é lado. Porque creche e prefeitura precisa, por exemplo, do espaço. Tem que fazer o repasse de recursos do FNDE. Então, é possível, sim, você ter creche que vai atender todas as mães que precisam trabalhar, ou pais que precisam trabalhar e ter lugar para deixar as crianças. Agora, uma creche com qualidade, uma creche com pedagogia, uma creche transmitindo valores, é uma creche com participação dos pais, é uma creche que olha a criança como um ser humano completo. Então, é toda um mindset, para ficar falando bonito agora aqui, né? Que está a palavrinha da moda, né? Uma forma de ver o mundo onde a gente tem essa certeza, eu vou dizer mesmo, certeza, de que em parceria a gente pode muito mais. Eu concordo plenamente. Uma vez, até pelo MEG, eu fui avaliar uma empresa
que era a confecção, e eles fizeram um projeto muito bacana com o presidiário, com o presidiário do município. Então, era uma confecção e uma parte da produção era feita pelos detentos. Eu até brinquei, e falei, o seu colaborador não pode faltar ao trabalho, porque é um projeto bacana e de inclusão social que foi bem interessante, assim, em termos até de valor agregado. E o Dagnino mandou aqui falando sobre aquilo que a gente estava falando em relação ao perguntar ou não perguntar, que na Rocinha aconteceu isso, a Prefeitura do Rio propôs ideias mirabolantes, teleférico, etc., e a comunidade tinha necessidades muito mais urgentes. Então, isso eu acho que é uma coisa que perpassa no Brasil inteiro, assim, a gente fica querendo fazer aquilo que dá visibilidade e esquece de fazer o básico. Um exemplo disso é o saneamento. Então, é muito mais comum a gente perceber candidatos que investem na pavimentação, no asfalto, mas o saneamento não. E aí não existe nenhuma lei que obriga que a gente só faça a pavimentação depois que tiver o saneamento. Então, o que acontece é que a gente tem que passar o asfalto, depois quebrar o asfalto, fazer o saneamento, depois passar outro asfalto, e aquilo vai virar remendos e remendos e o dinheiro público sendo jogado fora. Então, aonde que você acha que está a falha? Assim, porque a nossa visão de qualidade, a gente fica tentando ir lá na causa raiz dos problemas. Onde que está a falha em relação a desperdícios? Vamos considerar assim, tipo, desperdício de dinheiro público. E aí o desperdício é só dinheiro público, não, né? Você tem desperdício... Não, é total, ok. Tá certo? É outra tragédia, né? Uhum. Aí eu chamo a atenção que todos já devem conhecer, que eu acho que tem muita informação em referência, que é a economia circular, né? De você pensar todo o seu processo produtivo da forma que o que você utiliza de recurso vira produto, que depois para de ser usado no excedente e que pode ser reaproveitado, e isso é circular. Eu acho que depende muito da cabeça das pessoas, mas eu acho que a grande dificuldade é essa ideia de que eu posso fazer as coisas juntos. Deixa eu pegar a coisa do saneamento, né? Exceto grandes cidades, né? Cidades de 100 mil habitantes, mais ou menos, aí para baixo, não tem volume de lixo para poder ser reaproveitado para geração de bioenergia. Aí, obrigatoriamente, você tem que fazer uma parceria com os seus vizinhos. Então, você tem que fazer todo um trabalho como se fosse uma área metropolitana, de aglutinar os pequenos municípios para poder fazer uma iniciativa que vai atender a todos na geração de energia e na limpeza do lixo. Para o saneamento, é a mesma questão, né? Quer dizer, o pessoal fala, bom, eu vou fazer saneamento, mas cadê a água potável? Entendendo saneamento como exclusivamente dejetos de esgoto, tá certo? Então, esse desafio de confiar que pode fazer coisas junto com o outro, ninguém vai passar perna em ninguém, né? Que aí tá assim, eu não vou fazer não, porque depois ele vai faturar. Faturar o quê, gente? Pensa no que você está fazendo, né? Nós temos esse problema no mundo político, que o cara é eleito vereador, já está fazendo as contas quando é que ele vai virar presidente. Quer dizer, o trem de doido. Em vez de estar preocupado ali se ele, como vereador, está fazendo o trem bem feito, ou se, como prefeito, está fazendo bem feito, está pensando se isso vai gerar voto para ele ser deputado estadual, quem sabe um dia governador. Cacilda, temos que mudar. E isso vem assim a calhar com a base dessa governança tripartite aí, que é a falta de entendimento do cidadão. Porque o cidadão que não tem uma educação mais aflorada em relação a que o saneamento, neste momento, para aquele espaço, seria mais importante que a pavimentação, vai votar por causa de um asfalto. E então o candidato que não está no momento presente, está querendo angariar votos para o momento futuro, ele usa da falta da base da educação de grande parte do cidadão brasileiro
para poder atingir aquilo que ele quer. E aí a gente fica num problema, porque aí o Brasil é o país do futuro. Desde quando o Brasil é o país do futuro? É. Agora, peraí, você está pegando o negócio, eu vou falar uma coisa meio complicada de falar, mas você me conhece, você sabe o que eu falo. Aham. Educação virou solução para tudo. O quê? O tema que tem, não, aumenta a educação, falta educação, cria educação. Qual educação? Qual? É a educação formal numa escola? É, isso é a parte. E nós temos que repensar também. Nós estamos formando o quê? Nós estamos formando aquele técnico que aprende a mexer numa máquina que era o necessário numa economia industrial? Ou nós vamos estar treinando, formando pessoas que têm inteligência emocional e habilidades para aprender, e aprender cada vez mais rápido, porque tudo está mudando muito rápido? Então, ele pode entrar numa empresa e ter seu treinamento e sua formação lá dentro? Ou nós estamos falando de educação com uma pessoa que sabe encarar o mundo e ver os problemas, que é o que você está dizendo. Agora, essa educação, ela não é na escola só. É uma educação que nós, formadores de opinião, temos uma brutal responsabilidade com ela. Em vez de falar só das coisas podres, nós temos que falar das coisas que são ótimas, que funcionam, que é assim que é melhor. Porque olha a sua saúde, olha aqui a água, precisa de sabão para lavar a mão, e a água? Tem água no local que você mora? Não. Oh, temos que ter água. Quer dizer, a nossa importância como formadores de opinião, como líderes, e podemos ser líderes em qualquer lugar, numa instituição, num programa como o seu, tá certo? Eu dentro de casa, mas deitando falação, tá? Quer dizer, nós temos essa responsabilidade de formar, de educar nesse sentido, de formar cidadãos. E será que nós estamos fazendo o suficiente? Será que nós estamos deitando falação o suficiente? Será que nós estamos conversando o suficiente com as pessoas que trabalham na nossa casa? Será que nós estamos atendendo uma iniciativa do condomínio? Será que nós estamos prestando um serviço numa iniciativa de qualquer religião que tenha sua creche e seu atendimento a idosos? É aí que nós temos a nossa responsabilidade e essa pergunta, para a gente puxar para a autorresponsabilidade, assim, é dolorido, mas é extremamente preciso fazer isso. Teve uma vez que eu fui fazer um negócio com uma holandesa, e aí eu fui propor para ela um modelo de trabalho para a gente fazer, e ela falou para mim assim, Denise, me desculpa, mas o seu país não conseguiu se organizar enquanto nação, então a gente não confia em você se você não escrever. Eu não vou nem negociar com você só falando. Eu respirei, falei, ok, escrevi e aprendi muito com isso. É claro que ela foi um pouco indelicada da maneira dela falar, mas é isso que a gente está falando aqui, que assim, a gente cobra da educação, e quando eu falo da educação, não estou falando da educação formal da escola, eu estou falando da educação cultural mesmo, aquela de base, da consciência. Eu acho que antes da educação tem que vir a consciência. E aí a sensação que eu tenho é que a gente vai muito no inconsciente, inclusive no julgamento. Então, a gente está fazendo a nossa parte? Eu respondo por mim. Não, poderia estar fazendo muito mais, formando mais opinião, ou pelo menos gerando a dúvida, porque eu não tenho certeza. Mas eu também não sei, então eu desconfio de muita coisa. Então, quando a gente gera a dúvida, talvez fica mais fácil, né, de encontrar uma resposta. Mas eu concordo plenamente. Teve algumas pessoas que... Deixa eu fazer só um comentário como isso. É difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Porque você tem que aprender a ouvir. A gente adora falar, mas a gente não sabe muito bem escutar, não. Né? Então, deixa o outro falar. Tá falando besteira? Tá. Deixa ele falar 10 minutos. Quem sabe dos 10 minutos de bobagem que ele falou, tem 1 minuto de coisa interessante. Pega isso. Em vez de gastar o tempo para criticar os 9 minutos, fazer, olha, aquela ideia sua me parece super legal. Gente, vocês gostaram?
Quer dizer, a gente aprender a conviver, aí vem tudo isso que está, né, vindo aí aos borbotões, que a gente aceitar a diversidade, aceitar que as pessoas são diferentes, aceitar que as pessoas pensam diferente, né? Mas conviver com elas, né? Sem falar da clássica né, diversidade de gênero, de raça, de não sei o quê, tá. Isso é o guarda-chuvão. Mas isso aqui acontece no nosso dia a dia. E na inovação a gente fala que quanto maior a divergência, maior vai ser a convergência. Que ficar olhando e fazendo produtos só por um prisma é perigoso, que a gente tem que trazer ideias diferentes para se construir produtos que vão atender mais tipos de pessoas. Eu concordo com isso. Deixa eu só ler aqui o comentário que o Basílio escreveu também, que os consórcios entre os municípios são ainda muito poucos no Brasil, de forma a integrar, por exemplo, compras e muitas outras atividades para reduzir custos e aumentar a eficácia da gestão. Aqui, realmente, eu fiz um trabalho, estavam se criando um centro de distribuição para colocar compras do município, mas eu acho que ainda nem saiu do papel, e realmente a gente percebe até questões, por exemplo, que aconteceu em Manaus, que a gente está falando de uma pandemia, mas mesmo assim foi falta de recursos necessários, né? Faltou o recurso necessário diante de uma pandemia. Isso estourou, mas a gente percebe isso no dia a dia mesmo. E como lidar com essa falta de planejamento em relação a compras? E aí, só continuando aqui com... o Basílio falou que nem falamos em corrupção, alguém disse que na maioria dos municípios não se coloca um paralelepípedo sem se pagar propina, infelizmente. Então, tem essa situação, assim, que a gente está falando de falta de gestão pública em relação a quais são os processos necessários, quais são os recursos necessários para assegurar a eficácia desses processos. A gente, como gestão da qualidade, a gente consegue colocar isso na caixinha e fazer todo esse planejamento. Mas e no meio do caminho, quando existem as pessoas e diante do processo como um todo, que é um recurso necessário para o município, existem ainda aquelas pessoas que querem tirar proveito disso na corrupção e que por uma hora explodiu e todo mundo pensou que isso ia acabar no Brasil, mas que a gente sabe que é muito mais da época do Brasil colônia. O que você pensa sobre isso? Corrupção e falta de infraestrutura. Vamos lá. O Basílio da Guinina é meu colega lá da Academia Brasileira de Qualidade. E ele deu 2 exemplos, você leu aí 2 exemplos de coisas que eu acho extremamente importantes. Ele disse, consórcios municipais são poucos e não se falou de corrupção. 2 exemplos do que é focar no negativo. Tá? Deixa eu completar meu pensamento. Se são poucos os consórcios, quais são os poucos? Por que em vez da gente falar são poucos, é difícil, é complicado, diz o seguinte, olha, mas tem um consórcio que foi feito lá no interior da Paraíba, que está dando resultados extraordinários. Tem um outro consórcio, eu estou inventando aqui, tá? Tem um outro consórcio que foi feito no interior de Goiás. Então, vamos pegar as ações positivas, os exemplos positivos, e contar para quem não está conseguindo fazer o consórcio agora, para ir lá aprender com eles que já fizeram e deu certo. Corrupção. É uma tragédia. É uma tragédia. Agora, eu sinceramente acredito que entre 5.600 municípios brasileiros, nós temos muito mais gente que não é corrupta do que gente que é corrupta. Pegou a corrupção, tá? Vai para a lei, prende, multa, demite, impeachment, faz o diabo que você precisa. Agora, e os outros? E os outros 90% ou 99%? Né? E tem uma cidade lá no interior de Minas, eu sou mineira, né? Que começou a fazer um prefeito que eu conhecia até, o cara fez uma gestão maravilhosa, e meu irmão ajudava lá na prefeitura. Eu falei, Lelé, o que aconteceu aqui? Ele falou assim, ele parou de roubar. Quer dizer, ele não rouba. Os prefeitos pararam de roubar porque o anterior roubava. Dinheiro deu. Dinheiro deu. E esse cara foi reeleito.
Então, nós temos que... A minha insistência em várias situações é isso, pelo amor de Deus, vão olhar o que está dando certo e vamos reproduzir isso como exemplo para que outras pessoas também façam. Eu até dei um nome para isso, a síndrome da Receita Federal. Receita Federal é uma legislação absolutamente complicada. Por quê? Porque descobre que um cara conseguiu achar uma brecha que fez um negócio mal feito, bota uma portaria nova. Cacilda, foi 1% dos 99%. Agora nós temos que aturar essa quantidade de regras, de legislação. É uma síndrome. Quer dizer, pegou fazendo errado, multa, põe na cadeia, faz o que você quiser, mas não atrapalha o resto. Tá certo? Então, são dois exemplos disso que eu acho que nós precisamos disso, precisamos de listagem, de divulgação, de aprendizado. Por exemplo, vamos voltar aqui para a coisa de educação. O que foi feito no interior do Ceará, gente, é absolutamente genial, maravilhoso na área de educação. E era educação em cidade pequena e cidade rural. São escolas que estão lá, que já estão entre as 10 melhores no INEP, nessa avaliação nacional. Então, por que não reproduzimos mais o modelo do Ceará? Tem vários que começaram e pararam no meio. Olha o resultado. Leva 1 ano? Não. 2? Não. 5? Não. 10? Não. 15? Não importa. Se é para melhorar a qualidade da educação, vamos começar sabendo que leva tempo, que esse prefeito ou esse governador que fez isso lá naquela época vai ser lembrado, né, em eventos. Porque isso foi feito pelo governador, fulano de tal. Qual é o outro lado dessa moeda? Essa meninada sabe. Essa meninada aprendeu. Os professores mudaram sua metodologia de ensino. E a coisa ficou maravilhosa. Eu concordo, e assim, para mim já foi um grande aprendizado, porque eu sou uma pessoa, já fui muito idealista, muito sonhadora, de achar que era simples, e com o tempo o mundo foi me tirando aquele idealismo juvenil. E hoje eu sou uma pessoa muito pé no chão e muito crítica, e eu acho que eu preciso, de fato, assim, nem ser pessimista e nem otimista demais, mas é fazer a minha parte. Então, eu acho que a nossa conversa hoje, para mim, já valeu muito. A Kate tem uma frase dela que eu estou repetindo várias vezes, que uma das entrevistas que ela deu, a Kate é autora para quem chegou mais tarde, autora do livro Donut, né, Economia Donut, que perguntava para ela se é pessimista ou é otimista. E ela falou assim, não sou nem pessimista, nem otimista. Eu sou ativista. Exato. Ativista, a gente no dia a dia, nas coisas que a gente faz. Não perde seu encanto, não. Não perde sua animação. O que você tem que aprender, tá certo? É não se frustrar. Porque muitas vezes a gente tenta fazer as coisas, dá tudo errado. Agora, tem outra coisa interessante. Às vezes dá errado, mas daí a alguns meses ou alguns anos, você vê aquele negócio acontecendo. Você fala, deixei uma sementinha. Não fui eu que fiz, mas deixei uma sementinha. Então, as decepções, as frustrações, faz parte do dia a dia. A gente tem isso com o namorado. Acha que o cara é o máximo e não é, tá certo? Mas nem por isso você vai entrar debaixo do buraco e falar, nunca mais vou namorar ninguém. Quer dizer, até porque a gente vai mudando também, né? Às vezes o cara era o máximo para a pessoa que a gente era naquele momento. Depois a gente vai mudando e a pessoa deixa de ser o máximo. Eu acho que isso... Isso aqui virou um negócio de doido, Denise. Não, a gente tem muito que conversar, Doroteia, muito. E assim, o melhor também para mim é a sua diplomacia, de saber tirar a emoção diante de um julgamento e falar, tá, tem muita história ruim, mas vamos focar na boa, porque na boa a gente tira exemplo, e na ruim a gente tira o quê? Porque, de fato, isso é a minha frustração hoje, porque eu cataloguei todas as histórias ruins que aconteceram nos últimos anos no país e no formato de tomada de decisão sem se basear em fatos. Eu cataloguei, porque eu ficava vendo calamidade, e falava, gente, será que ninguém está observando?
Só que isso não fez bem, entende? Porque e aí? Aí você vira uma auditora da não conformidade Isso, alheia, sabe? Então você vai guardando isso. ali, dando um monte de não conformidade no modo do mercado, no modo do governo, e aí eu Isso. falo que é engraçado porque o empregador, ele dá o trabalho para o empregado, o empregado ainda acha que o empregador é um vilão, o governo acha que o empregador é um vilão e acha que, enfim, é muita falta de organização na minha visão, assim, falta de alinhamento entre as partes interessadas. E por enxergar o potencial que o Brasil tem, em termos de terras agricultáveis, condição climática, pessoas que não têm preguiça de trabalhar, que arregaçam a manga, enfim, eu fico triste, sabe, de ver o quanto a gente podia estar mais longe. Então, você Mas, tem um desafio aqui para você. A tá, mesma lista que você fez de tudo que era errado, você tem um desafio de fazer uma lista agora só das coisas que você viveu, que você viu, que você conhece, que você leu, tá? Que deram certo. Não dá para a gente viver chafurdada na lama. Não dá. Sai e toma banho de cachoeira. ok. É isso mesmo, é sair e tomar banho de cachoeira. E assim, é bom também a gente sair da seriedade dos assuntos de gestão da qualidade, gestão pública, porque senão a gente sempre fica lá colocando o dedo na ferida no outro e não está olhando para as nossas feridas, né? Então, acho que eu fui muito sortuda de você ter aceito o convite para a gente falar de gestão pública, mas num olhar humano, não num olhar que vai cobrar o inalcançável. É num olhar muito mais colaborativo do que de apontar o dedo na ferida. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, dentro da sua visão, em relação à pandemia, vamos dizer assim, no coronavírus, na sua visão como gestora pública, que já esteve dentro do Congresso e sabe como que funciona as tomadas de decisão, se você tivesse tido a oportunidade, você faria alguma coisa diferente em relação a conter o coronavírus? A conter o coronavírus, talvez falar mais, informar mais. Tá certo? Contar mais a história, a seriedade do desafio e sequelas, e enfatizar mais que o problema não é cada um de nós, o problema é o mal que nós podemos fazer para quem está ao nosso lado. Né? A gente usa máscara, não é para se proteger do coronavírus que vai vir do outro, é para que, se eu tiver com coronavírus, para o vírus não sair e afetar o outro. Então, eu acho que essa percepção da responsabilidade social de cada um tem em relação ao outro não é uma coisa que foi muito repisada. Eu posso estar enganada, eu posso não ter visto todos que falaram sobre isso, tá certo? Quer dizer, o que a gente está fazendo de isolamento, de sacrifício, tá certo? É para proteger o outro. Exato. Porque eu posso pegar o coronavírus, eu tenho 72 anos. Então, eu sou faixa de risco boa, certo? Então, resolvi, não, eu vou ficar em casa. Porque eu não quero ter na minha consciência que, se eu tiver coronavírus, eu passo para o outro. Porque se eu tiver coronavírus e tiver para o hospital, eu não tenho medo de morrer, não. Tá certo? Vai ser barra pesada, tá lá com aquele tubo que não sei o que, sem saber se vai viver ou não vai viver, mas se quiser, se der para viver, vive, se não der para viver, não vive. Não é, o problema não sou eu. O problema são os outros. Eu te E eu entendo. quero ter pessoalmente esse problema na minha cabeça de eu passei o coronavírus para outra pessoa. Eu te entendo e concordo plenamente. Acho que faltou um pouco de informação, assim. Só que, na verdade, também é que ninguém sabia direito, né? É uma doença muito nova, que está todo mundo aprendendo, desde os cientistas, está todo mundo aprendendo. Mas a sensação que eu senti foi que a gente ficou sem o piloto do avião, assim, durante a pandemia. Mas eu acredito, vou tirar sempre o proveito e o aprendizado da história. Acredito que o Brasil, depois disso, também não tem a pretensão de que isso vai acabar esse ano. Eu acho que a gente ainda vai demorar aí uns 2 anos
sentindo o impacto do que aconteceu, mas eu acredito que depois disso as pessoas vão ficar com mais compaixão. Aquela questão de, faz a empada, sua avó assa, eu entrego. A gente aprendeu a se virar. Então, eu acredito que depois da grande dor vem o amadurecimento. E eu acredito que depois disso a gente vai ser mais maduro, mais civilizado. Ô, Denise, vou pegar um negócio para você também, que você falou e que é da decepção e da frustração. Na hora que você fala, nós vamos mudar, eu digo, sim, nós já estamos mudando. Vai ser 2022? Não. Isso leva tempo. Você mesmo disse isso é mudança de cultura. Tem que ter a paciência de Jó. Então, nós estamos falando do século XXI. Nós estamos falando da década de 30 do século XXI. Agora, nós não podemos nos desanimar e parar no meio do caminho, porque a turma que doida, tá certo? Vai ocupar os espaços se você não ocupar. Então, nós estamos no processo de mudança positiva, numa linha e tal, eu acredito que sim. Eu sou da turma dos otimistas. Tá? Agora, isso vai levar algum tempo, vai levar amadurecimento, vai levar iniciativas, vai levar certo e errado, vai levar a decepções, que eu não vou falar frustração, porque decepção, você está decepcionado, mas você entende e passa por cima. Frustração tem o risco de você, estou frustrado? Não, pelo amor de Deus, tá certo? Mas eu acho que nós estamos caminhando. Para falar um pouco de governo federal, que a gente estava aqui tentando falar gestão pública total, né? Eu tenho uma maior admiração pelo que aconteceu nesse ano passado. Você pode imaginar que alguém com a formação do nosso ministro da Fazenda, né? Com turma de Chicago, com neoliberal, mercado resolve tudo, defende o Corona Voucher? E defendeu. Completamente fora da linha econômica que ele sempre trabalhou. Tá certo? O livre mercado funciona todo? Não necessariamente, depende da situação. Então, pessoas se adequaram. Então, essa capacidade, por exemplo, transferência de recurso para Estado e município. Desde quando? Desde quando? Então, nós também estamos nesse processo de mudança, eu espero, ainda muito menor do que o que está acontecendo de baixo para cima, nos municípios e nas organizações sociais, acho que estão indo muito mais rápido. Está chegando nos governadores, tem alguns governadores que estão indo mais rápido que os outros, e vai demorar um tiquinho mais, vou falar que nem mineiro, vai demorar um tiquinho mais para chegar no governo federal. Mas vai mudar. E eu acredito também que não só assim, a mudança, ela está sendo um mundo, né? A gente até pode sair dessa esfera de governo federal, de gestão pública do Brasil, porque a gente está vivendo saindo da revolução industrial, passando para a revolução 4.0, e as revoluções elas demoram 100 anos para virar a chave. Então, assim, é isso, não adianta ter pressa, porque a tendência é que as empresas, por exemplo, elas tenham prosperidade quando elas entregam valor não só em produtos, mas que elas consigam resolver problemas, elas consigam olhar para o meio ambiente, para o social, além de querer lucro, e o cidadão também, ele está querendo mais sentido, mais propósito para a sua vida. Eu acredito que está todo mundo mais querendo a qualidade de vida antes do sucesso. Então, aquilo que a gente estava falando lá no início, do PIB, né? O PIB, será que ele é o principal indicador econômico? Será que ele é o principal indicador de um país? Porque a gente precisa, de fato, repensar isso, porque a qualidade de vida, isso é importante. A prosperidade a longo prazo, isso é importante. Então, eu acredito, sim, que vai mudar, mas é uma mudança de um caminho longo aí, não adianta a gente ter pressa. Mas acredito que esse coronavírus deu uma acelerada boa. Deixa eu te complicar teu cenário. Aham. Seguinte,
Todo mundo, a maioria dos economistas, a maioria dos políticos, é a hora que eu vejo qualquer discussão sobre o que vai acontecer na economia, temos que crescer e aumentar a produtividade. Alguém tem dúvida que você vai aumentar a produtividade com novas tecnologias? Tanto é que chama indústria 4.0. Consequentemente, alguém tem dúvida que cada vez mais o setor industrial é menos capaz de gerar emprego e reter trabalhadores? Aí nós ficamos com um enorme case para resolver. Onde é que vai esse pessoal? Emprego aonde? Como? Empreender. Quando? Eu não estou nem falando da questão de distribuição de renda e equidade, que é outro assunto que veio forte nessa história da pandemia, em todos os países. O crescimento da desigualdade. Né? Então, aí estão começando a surgir questões que eu acho que nós vamos ter que discutir politicamente já já. Tá? O conceito de renda básica universal. Tá certo? É um corona voucher que vem para ficar. As pessoas têm um mínimo que não é o salário mínimo, é o mínimo que dá para todo mundo igual, que é o mínimo de direito humano. Certo? Ah, porque aí a pessoa não vai buscar emprego. Ótimo, não tem mesmo. Tá? Você está tirando gente do mercado quando o mercado está sobrando gente e falta emprego. Essa é uma questão. 2, que nós vamos ter que enfrentar nas discussões dos próximos anos. Redução da jornada de trabalho. Tá certo? Ou seja, trabalhar 40 horas por semana significa que você tem que parar para almoçar. Tem gente que vai para casa. Aqui em Brasília, então, todo mundo no trânsito fica horroroso, é na hora que sai, na hora que entra, na hora do almoço. Então, o que nós vamos fazer? 30 horas é 6 por dia. Você vai de manhã, você não tem que ir e voltar. Você diminui o trânsito. Você melhora a poluição. E tem muitos órgãos que já adotou o trabalho remoto para sempre, né? Claro, isso sem falar do trabalho remoto. Mas eu estou falando de jornada, que é outra questão. Tá? Então, em vez de você ter 3 jornadas de 8, você vai ter 4 jornadas de 6 e está gerando emprego aqui na margem. Qual é a discussão complicada que isso fica? Seu salário é hora, tá? Você ganha por hora trabalhada. Então, em vez de multiplicar por 40, você vai multiplicar por 30. Estamos aí aceitando isso? Não sei. Estou botando os desafios. Outra coisa, que você citou corretamente, que a gente tinha deixado fora da nossa conversa. O resto do mundo. Tá? Vai ter agora mais uma rodada da coisa de meio ambiente. Acho que é na Suécia, não sei. Final do ano. Estados Unidos, que tinha saído, já voltou para a Acordo de Paris. E nós? Que estão com o nome sujo na praça. Tá certo? E isso aí, quer dizer, nós estamos com o nome sujo na praça, estou falando da imagem internacional, mas, ao mesmo tempo, nós estamos com uma mobilização muito maior interna. Teve a carta aí dos ex-ministros de Fazenda e de ex-presidente do Banco Central, só para dar uma ideia da coisa que surgiu. Eu falei, o quê? Que bom! Mas isso é uma questão. Como é que a gente resolve o problema da preservação dos nossos biomas? E não é só Amazonas, e não é só Pantanal, e não é só o Cerrado, e não é só Mata Atlântica. É tudo. É tudo. Como é que nós vamos preservar os golfinhos lá da Baía de Guanabara e da litoral norte do Rio? Está tudo morrendo. Quer dizer, são questões que vieram, eu acho, retornaram em alguns casos, de uma forma extremamente forte. E que nós vamos ter que fazer a nossa parte mais uma vez. E nós, é nós todo mundo. É nós o governo, é nós as empresas, é nós as organizações sociais, é nós as cooperativas, é nós os produtos orgânicos,
É nós, todo mundo. Porque a responsabilidade com o planeta é de todo mundo. Não é do fulano e você aponta o dedo. Então, essa é outra coisa que nós temos aí, ó. E as metas estão sendo criadas para 2030. A China botou para 2050, 40, sei lá o quê. Enquanto isso, nós vamos ter queimada, enquanto isso, nós vamos sentir calor, enquanto isso, nós vamos ter inundação, enquanto isso, o mar está subindo e vai inundar cidades no litoral. E nós estamos fazendo o quê? Nossa, me entusiasmei. Mas é bem isso mesmo. O que que a gente está fazendo? Falando mal do outro, né? Porque é mais Pois fácil. é, mas Então, falar mal do outro é mais fácil. peraí, Denise, eu não aguento. Eu não, a coisa de apontar o dedo é a situação mais fácil de cada um de nós. Façam uma autoanálise, uma tomada de consciência. Tem um problema desse tamanho que você precisa de resolver. Você acha um culpado e vai dormir. Não resolveu o problema. Então, é uma forma que eu acho de libertação, quase. Se eu acho um culpado, né, eu vou dormir tranquilo. Não é assim. Eu concordo plenamente, mas quando a gente. Na verdade, eu acho que a inquietação é que movimenta o mundo. Porque a gente aceitar tudo também, ser conivente com aquilo que não está funcionando, eu não acho legal. Eu acho que a gente tem que ser inquieto, tem que falar mal quando tem que falar, mas mudar alguma coisa sozinho é impossível. Então, a gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida para ficar junto. Quem pensa igual, quem acredita que dá conta de fazer uma educação, formar opinião, porque é mais fácil. É mais fácil a gente juntar um pensamento e ele ficar uma voz mais forte do que ficar falando, dando ideias ou qualquer coisa sem consistência. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. O seu aprendizado ele é incrível, porque você consegue sistematizar de uma maneira muito palpável em relação ao que precisa ser feito, né? Então, não adianta a gente falar da gestão pública só onde está deixando de fazer, sem arrumar o quarto, né? Quer mudar o mundo, vamos arrumar o quarto primeiro. Então, assim, quando eu falo quando eu te escuto, quando eu falo com você, eu sinto essa sensação. Tipo, tem muita coisa que pode ser feito, a gente é capaz de fazer a diferença, não às vezes para colher o fruto, mas para colocar a semente. Até porque a revolução ela demora 100 anos para acontecer, então não adianta a gente achar que vai plantar agora e já vai colher logo em seguida, porque não vai. E a gente está falando de uma cultura, e mudar a cultura é dolorido. Não adianta a gente mudar o sistema da educação, a gente tem que mudar a consciência do cidadão em relação a que, do ponto de vista do planeta, a gente não joga nada fora, do ponto de vista do planeta, nós todos somos irmãos, uma coisa que acontecer na China pode chegar aqui, enfim, eu acho que é muito mais esse pensamento consciente mesmo, de evolução, e é o caminho natural que o mundo está fazendo. Agora, uma última pergunta para a gente finalizar, que a gente já estourou o tempo, eu tinha falado até 2 horas. Na verdade, eu vou deixar livre, assim, Doroteia, porque a gente entrou em vários assuntos aqui que, para mim, minha cabeça está fervendo, eu vou ficar com muitos insights depois de hoje, mas eu queria te deixar livre, assim, o que você queria falar que você ainda não falou? Deixa uma coisa até que eu tinha escrito aqui. Uma das mudanças que eu acho que estão acontecendo a partir da pandemia é o reconhecimento que a inteligência, ela, além de ser medida pela inteligência técnica, né, que é o QI, né, você tem a inteligência emocional, de que é um processo de você se conhecer e valorizar o jeito de ser, né, que somam em vez de subtrair, né, em vez da agressividade e a solidariedade, né, em vez de botar a culpa nos outros, aceitar a própria responsabilidade, o reconhecimento da diversidade, de aceitar as pessoas como elas são, né? E eu acho que isso é algo que está acontecendo, não é só no nosso dia a dia, não é só da gente estar aqui mergulhado nessa experiência e perceber isso. Está acontecendo nas empresas.
tem já um grupo de grandes empresas americanas, um grupo, acho que são 20, que estão parando de contratar as pessoas pela qual escola que ela frequentou. Tá certo? Que eu, para falar bonito em inglês, né? Eu que trabalhei a vida inteira em economia industrial e economia do trabalho, é chamado screening device. Né? Você exige um nível de qualificação para poder diminuir o número de pessoas que estão buscando aquele emprego e você poder contratar com custo menor. Né? Igual você pedir segundo grau para pessoas que têm atividade física em estrito senso. Para que ter segundo grau? É porque senão a fila vai ser muito grande. Quer dizer, é nonsense. Você tem que pegar pessoas com aquelas qualidades, com aquele perfil de entender os outros, saber conviver, respeitar, aceitar, contribuir, falar, participar, né? Que são coisas da desenvolvimento da inteligência emocional. E, por último, o que eu queria falar é isso. Parece que o problema é muito grande. Ele é grande. Mas a solução dos problemas grandes não vem de uma tacada só. A solução dos problemas grandes vem por pequenas decisões, pequenas etapas, pequenos passos. Né? E aí eu fecho chamando atenção para isso que surgiu aqui várias vezes e tem meu desafio para a Denise. Pelo amor de Deus, gente, começa a olhar as coisas positivas. Se não, esse risco que tem muita gente falando de problema mental, que seria uma sequela desse momento de pandemia, depressão, né? Isso vai aumentar muito. Você não pode só ver o lado ruim das coisas. Você não pode só ver os problemas. Veja-os. Veja-os. Viu? A lista está aqui? Ótimo. Agora, o que é que tem de positivo? Então, uma das minhas frasezinhas que me ajudou muito na minha experiência de gestão pública, que eu sempre falava com a minha turminha, as equipes, né? Eu falei, gente, eu odeio problema. Odeio. Agora, eu sou apaixonada por solução. Muito obrigada, Doroteia. Muitíssimo obrigada. A gente tem que fazer isso mais vezes, porque seu aprendizado, ele me conforta. A forma que você enxerga as coisas me conforta, assim, me deixa menos ansiosa, e é exatamente isso. Quando a gente fica vendo problemas demais, a sensação é de que não tem como resolver, que não tem nem por onde começar, então a gente meio que vai aceitando. Então, quando a gente percebe que não dá para resolver tudo, mas dá para resolver um pedacinho, e um dia de cada vez, vai ficando mais simples. Então, eu acredito que a gente tem que fazer isso mais. Eu agradeço as pessoas que participaram, nós tivemos inscritos gente do Brasil todo, agradeço os comentários aí. Alguém colocou aqui, ó, que para manter o bom humor, saudades da escolinha do professor Raimundo, porque teve uma pessoa lá que te representava, né? Então, muito obrigada. Vamos fazer mais vezes, o convite está feito sempre. Eu agradeço os comentários aí e vou colocar em prática todo o aprendizado de hoje. Nossa, mãe. Obrigada, gente. Foi um enorme prazer. Uma alegria. Obrigada, gente. Obrigada. Boa tarde, bom trabalho. Tchau.